Falar então de cavernas, né, as cavernas perdidas de Ixalan. Esse vídeo vai ser diferente do que eu fiz, né, anteriormente para spoilers e tal, que eu analisei cada cor separado. Como a gente tem menos tempo, eu vou fazer um vídeo só comentando as cartas que eu gostei, ou cartas que às vezes eu não gostei, mas as pessoas estão comentando bastante e tal. O foco é normalmente no Standard. Claro que às vezes eu vou falar um pouco de Pioneer, Pauper tem bastante coisa até, Modern, mas o foco é analisar pensando em Standard. E eu vou passando basicamente as linhas aqui dos spoilers, falando, isso aqui eu achei interessante pra isso, pra aquilo. Já adianto uma coisa que eu acho sobre Ixalan. Não é uma edição óbvia. Então não é assim, eu pego isso, coloco nesse deck, isso nesse deck, isso nesse deck, tá tudo ótimo, o impacto da edição é essa. Não. Tem muita coisa que a gente olha pra carta e fala, pô, isso tem potencial. Mas precisa que tal coisa aconteça. Precisa montar um deck que jogue de tal maneira. Então tudo isso conta muito quando a gente analisa essa edição. Então antes de falar, ela é boa, ela é ruim. Tem esse desafio, tá? Passando a primeira fileira, né, que é o Ciclo de Deuses, o azul é o que eu mais gosto, porque rebote é uma habilidade muito forte, muito, muito forte mesmo. A carta é um bom finisher para controle, vou até dar um destaque aqui. Olha lá. A carta é um bom finisher para controle, então você consegue colocar na mesa e ser interessante. Então toda vez que faz uma estante da sua mão, ganha rebound, né, um bicho 4/3 voar. E quando morre, retorna, né, virado, como o terreno. Uma característica desses deuses, né, que viram terrenos e tal, todos os triggers é quando morre. E quando eu falo daquele vídeo, né, do estado atual do Standard, tem a questão de que muitas remoções, principalmente globais, exilam. Isso torna essas cartas muito piores. Inclusive é o que eu mais gosto desse cara, porque como ele acaba jogando numa cor que lida um pouco melhor com esse tipo de remoção, ele acaba sendo mais interessante. Provavelmente se não fosse esse aspecto dos exílios, o preto seria muito bom, o verde seria muito bom. Eles são bons também. Mas a questão do exílio faz a gente saber que, né, o alcance deles no formato é limitado. Pô, então o Alcazotz, que quando ele ataca, cada oponente descarta uma carta, para cada oponente que não pode você compra, um bicho com lifelink e tal, etc, etc, etc. Ele é bom, é um pedação de carne ali na mesa. O verde, né, quando conecta, você pega a criatura e tal, são cartas boas, mas o problema pro Standard é essa questão de muita coisa exilar. Então, pô, você faz o cara, toma um Sunfall. Faz o cara, toma um Laydown, toma o Adeus e tal. Então isso dá uma desanimada nesse tipo de carta. Tanto que o Kibler, né, tá naquele vídeo, né, eu vou lendo os tweets do Kibler, e ele coloca muito isso. Ou você é um agro com counter, ou você é muito rápido. O que tornava, e ele cita lá, né, os dragões de Kamigawa muito piores. E esses caras entram exatamente no mesmo problema. Então, se eu fizer qualquer uma dessas cartas, por exemplo, contra o Ramp, eu vou tomar um Sunfall. E vai ser muito ruim. Sendo assim, é isso que desanima. O azul não, eu posso colocar num Esper, num W Control, e eu consigo não tomar essa remoção e desvirar. E quando eu desvirar, pô, primeiro instante que eu encaixar legal ali, já fica muito bom. E tem essa questão, né, que o Felino falou ali também, de o azul entra e você já abusa um pouco mais do efeito dele, mas de qualquer maneira ele é o que mais me anima por hora. Claro que podem mudar os cores dessas emoções, isso acontece no Standard, às vezes a melhor remoção muda por alguma questão de metagame, e né, isso faria então essas cartas todas ficarem muito boas. De novo, é só a gente pensar que os Path Conqueror's Death deixou muitas cartas incapacitadas na época dela, e aí com o ban de Teferinho, muitos decks com branco deixaram de jogar no formato, e isso tirou a carta do formato, liberando outras cartas. Então, essas coisas acontecem também. A gente pode ter alguma mudança grande no metagame que pode deixar esses decks com branco muito para escanteio, e aí libera essas cartas, mas no momento é complicado. Seria hoje um Lier melhorado? Setups diferentes, né? Porque Lier é uma carta que entra e, por sinal, anunciaram o promo do Lier. Meu Deus, que carta linda.
Mas o Lear é um setup diferente, né? Você vai fazendo as mágicas, depois faz Lear num hiper late game e aí você vai só soltando. E o básico de setup às vezes é jogar com menos counter, né? Por conta das restrições que o Lear dá. Enquanto que essa carta, você tenta jogar com mais instantes que o normal, justamente para poder abusar mais do efeito. Então são setups diferentes de jogo. Nessa segunda linha aqui, Anjos Resplandecente me chama a atenção mais por ser um reprint muito necessário. O preço dessa carta estava insano. E foi um reprint muito bom. É uma carta que entra já no que eu falei sobre Ixalan, então tem que sentar, ver o que dá pra ficar ganhando vida, que é muito bom. Se tem payoff suficiente pro deck só ganhar vida, ou se a gente vai colocar Resplandecente Angel junto com outras cartas. E aí jogar ali no meio, ele ganha vida, né? Ele entra com uma sinergia a mais. Mas é uma carta muito boa. A gente sabe que é uma carta muito boa. Sabe? Esse quesito não precisa... O bom do reprint é que você não precisa pensar, mas será que a carta é boa? Ela é. Ligou, é um abraço. Então tem que ver o que tem ali de interessante, né? O SPF transforma mais coisas em anjo, ajuda a ganhar vida. Então temos opções. Sabe? É uma carta que assim, o que ele precisa fazer? Eu preciso ganhar vida. Não necessariamente só ganhar vida com o meu deck, né? O meu deck ele pode ter uma sinergia junto, que daí ele ganha vida, né? No Anjos é meio que isso, o deck ganha vida, porque é interessante para algumas cartas ali, mas a gente tem outras sinergias acontecendo. Mas é uma carta interessante, o Serafim de Aço é um ótimo exemplo de uma carta que pode te ajudar a ganhar vida, tal, etc. Então, tudo isso ajuda muito o Resplandecent Angel. Bloodleather of Alcazotz, 4 manas, 2/4, voar. Se um oponente perderia vida nesse turno, ele perde 2 vezes aquilo ao invés. Normalmente cartas que precisam... né, eu vou falar isso algumas vezes nessas análises de Ixalan, que assim, se eu preciso desvirar com a carta, eu desanimo um pouco dela. Porque eu posso fazer, meu oponente pode matar no passe, eu tô dando um turno inteiro pro meu oponente interagir, pode fazer N coisa. Essa carta, ela não precisa disso. Eu posso fazer, encaixar dano numa janela, e tá ótimo. Tem uma casa para essa carta? Não. Podemos achar? Sim. De novo, Ixalan, cartas que precisam fazer casas ali. Então, pô, jogar de Rakdos agro, por exemplo, a gente joga com demônio, joga com isso, joga com a vampira lá, coloca 2 marcadores, eu posso, tipo, bater com o demônio e arremessar o demônio. Existem ensaios de listas de Rakdos agro, a gente já teve antes. Então, assim, pode ser uma carta muito boa para esse tipo de deck. Então, é uma possibilidade. Inclusive, acesso antecipado aí, né? É um tipo de deck que dá para pensar um pouco. Inclusive, a próxima carta também fica interessante para um deck desse. Que é o Int, né? Senesce of the Sun. 2 manas, 2/2. Quando você ataca, não precisa ser com essa carta, você ataca. Você pode descartar uma carta, se você fizer, coloca o marcador +1/+1 numa criatura alvo atacando e ganha atropelar. Toda vez que você descarta uma ou mais cartas, exila o topo do seu Grimório e você pode jogar aquela carta. Então a gente começa a ter uma sinergia ali para um Rakdos mais agro. Tem criaturas que voltam no cemitério, então você consegue aproveitar esse fato de descartar. Não é a lista tipo, que está pronta, apesar de que, como eu disse, a gente teve rascunhos num T2 bem recente, né? Nesse auge do Grixis tinha um Rakdos agro tentando jogar. E a gente consegue ter algumas janelas aqui interessantes de cartas. Lembrando que o drop 4 do preto é muito povoado. Então a gente tem Sheoldred, a gente tem Demônio, né? O Arquifim e tal. Mas é interessante. O Senesce of the Sun também pode animar para decks de pia, porque é mais uma fonte de exílio. Quanto mais, melhor. Quanto maiores as chances de... se eu fizer pia, todas as minhas cartas vão fazer ela trigar. Mais interessante. Então é uma carta. E você tem ataques de graça com o deck, né? Acontece muito esses ataques de graça porque você tem os tokens. Então, você não necessariamente precisa fazer um ataque ruim porque, eu preciso reciclar minha mão urgentemente. Pode fazer um ataque simples, marcador e tal, descarta e arruma. Assim, é uma carta que eu gostei bastante. Vamos ver da galera dessa fileira aqui de baixo. Ghalta, 8 manas, 12/12.
Tudo bem que assim, o efeito da Galto que anima é que é um efeito que é quando entra em campo. Né? Que é quando entra em campo, você coloca um número qualquer de criaturas da sua mão em campo. E tem maneiras de reanimar no Standard. Então, a gente consegue reanimar a Galta e colocar ali tudo pra dentro. Vai funcionar? Não necessariamente. Mas tem como cheatar essas 8 manas. Então, essa chamada já fica. Então, assim, tá aí a possibilidade. Burn Charge de Dracosaurus, 5 mana, 5/5. Voar, First Strike, no início da sua Step, se exila do topo, tal, etc, etc. Essa carta é exatamente o tipo de carta que eu falei que eu não gosto. Porque é o tipo, eu tenho que desvirar com ele. Não é fácil desvirar com cartas nenhum formato. Obviamente no Limited tem menos emoções, fica um pouco mais fácil, mas assim, essas cartas de entra na mesa, não faz nada, eu tenho que desvirar com isso, eu não tenho como abusar no meu turno. Sabe? Literalmente, eu vou trigar na minha manutenção, eu vou trigar na minha main phase, etc, etc, etc. Eu tenho problemas com cartas assim, tá? Porque eu tenho que confiar que não vai vir nada do outro lado. Ali é 5/5, em tese todos os decks do formato conseguem resolver essa carta. O que até aí não é argumento nenhum. Não é porque uma criatura morre que ela é ruim. Mas você tem que desvirar pra carta ser incrível. Senão um pedação de carne parado. E não anima tanto. Tudo bem, quando volta, você exila 2 cartas, pode fazer 3/1, você faz tesouro e faz um monte de coisa, bombaça de selado e tal. Mas eu tenho alguns problemas com essas cartas que, Rudá, você tem que desvirar com ela para as coisas darem certo. Confesso que eu tenho esse problema. Talvez consiga jogar, se eu jogar com um monte de ameaça, então vamos jogar de RG Dinossauro, porque esse bicho é dinossauro também. Eu vou encher de ameaça, uma hora um desses vai sobrar e aí eu ganho com isso. É uma tática válida, eu não acho ruim jogar assim não. Mas como eu falei, eu tenho alguns problemas com cartas desse tipo. Talvez enchendo de ameaça, eu coloque pressão demais no jogo do meu oponente, uma hora um desses bichos vai sobrar e aí é aquele abraço. Mas é complicado. Ele é Obnixilis, eu não acho que ele chega a ser um Obnixilis, apesar que ele pode estar com preço de Obnixilis de edição. Ele tem que lembrar, o Obnixilis saiu tipo R$200, acho que hoje tá 30, 40 reais. Mas, assim, eu acho que ele consegue ver jogo, mas, de novo, ele não é essa Coca-Cola toda. Ele não é o Gold Spam. Ele não é o Thundermaw, sabe? Então, tem que dar uma segurada nesse sentido. Corpse. Inclusive foi uma carta que eu usei para um negócio que chamei a atenção lá no Twitter. Encantamento, esses esqueletos têm +1/+0 e ímpeto. Quando entra em campo você faz um esqueleto 2/2. E no início da sua step, se você descendeu esse turno, você pode pagar 1, se fizer, retorna o Corpse. Então o Corpse é como se fosse 3 manas, um bicho 3/2 com ímpeto, que daí fica voltando. Lembrando algo importantíssimo sobre Descend, tá? Descend é uma permanente, um card de permanente foi colocado no cemitério vindo de qualquer lugar. Então ele veio da mão, ele veio do campo, ele veio do próprio deck, porque você assimilou, etc. E aí a gente triga Descend. Tem várias cartas com essa habilidade na edição. Importantíssimo, semana de pré-release, vamos lembrar disso, tá bom? O card de permanente. Fichas não são cartas, tá bom? Importante, esse é o hack do Facebook cinza, para você que vai jogar o pré-release. Essa ficha foi pro cemitério, trigou o Descend? Não, por quê? Porque ficha não é uma carta. O da ficha é uma permanente? Yes! O da ficha cai no cemitério, triga? Cai, ela cai no cemitério e assim que a prioridade passa, ela deixa de existir. Mas ela cai, ela triga esse tipo de efeito. Mas ela não é uma carta. Então descender não funciona com ficha, tá? Importantíssimo para lembrar, principalmente no pré-release, A galera às vezes não tá tão ligada nas cartas, mas mais para frente também. Então não triga. Beleza? Importantíssimo essa parte. O da Estourei o Sangue, triga Descend? O token de sangue não, mas se você descartou uma permanente, sim. Então, tem esse hack importantíssimo. O Azarão triga. O Azarão é uma permanente normal, ele é um card permanente normal. O problema é essa carta aqui. Bacana, bacana. Talvez se a gente achar mais esqueletos para aproveitar o efeito, fica mais interessante.
Não fica foda. E aí, meu querido, bom? Bem-vindo a galera que está chegando. Estão analisando aqui com calma. Deixa eu ver quem que a gente vai falar mais. Também. Isso aqui é uma merda. É legalzinho. Estou separando algumas cartas pra gente... Tem algumas que eu quero dar mais destaque, quero ler com mais calma. Tá? Lembrando, eu vou fazer uma geral, né? Não vai ser por cor, porque a gente tem menos tempo. Aí eu pretendo gravar ainda vídeo sobre Limited e tal, então como a gente tem menos tempo, vamos tentar fazer um pouco melhor. Bom, Subterranean Schooner, você que tá vendo no YouTube, tem um artigo meu na Liga Magic sobre essa carta, tá? Vai estar na descrição, você pode chegar lá e dar uma olhadinha aqui, onde eu falo um pouquinho melhor sobre essa carta. Tem, óbvio, uma comparação com o Cóptero do Contrabandista. Óbvio que o Cóptero do Contrabandista é infinitamente melhor, a carta voa, ela triga quando bloqueia, é draw, descarte, etc, 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 etc. Mas assim, foi um veículo muito bom para os agros manterem pressão. Então eu faço na 2, na 3, qualquer coisa minha ajuda a manter essa pressão, me ajuda a, né, arrumar o topo, tal, etc. E principalmente, né, tem interação com o Raffine. Então eu faço na 2, faço Raffine na 3, viro Raffine e bateu. Posso colocar marcador na Raffine e nele. E aí cresceu, fica mais fácil fazer mais combates, e mais combates, e mais combates. Então assim, é uma das cartas que eu tenho uma expectativa grande, é uma das cartas que eu vou querer testar muito. Assim que a edição ficar válida no Arena, né, que é sem ser nessa terça-feira, dia 7, então no dia 14, vamos testar, vamos ver qual é que é. É uma das cartas que tem um hype aí da minha parte. Mas como eu falei, né, pra quem quiser ver, tá o artigo lá na Liga Magic, onde eu explico um pouco melhor, eu até apresento listas de como eu gostaria que essa carta jogasse. Vamos ver se joga, né? O mundo da teoria é um mundo lindo e mágico, mas o mundo da prática, ele é cruel e frio. Mas vamos seguir. Thousand Moons. Eu lembro que eu falei dessa carta em live. É uma carta que, assim, eu olho e falo, pô, eu não acho isso bom. Mas é muito fácil de flipar. E quando flipa, vira um Deus nos acuda. Sabe? Porque depois você começa a colocar marcador, marcador, marcador. Quer dizer, fazer token, 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 token. E aí fica muito bom. Nessa velocidade no Standard funciona. Né? Então, quando entra, faz o token, né? Poder resistência igual ao número de artefatos. Só que você só vai conseguir transformar na volta. E aí vai dar um pouco mais de trabalho. E aí, Tobias, bom, mano? Então, assim, esse fato de transformar na volta me desanima um pouco mais. Mas quando transforma é muito bom. Então talvez valha a pena. O PV tem um rolê que ele fala muito que, assim, quando uma carta sai, às vezes é bom a gente apostar, a gente testar, a gente pensar nela no melhor caso possível. Então eu vou fazer esse cara, na volta eu já flipo e aí vamos que vamos. Porque é quando a gente tenta fazer a carta funcionar. É claro que depois, pô, às vezes nos piores casos a carta é muito ruim. Então é o famoso, né? O teto é muito alto, mas o chão é muito baixo, né? Essa expressão a gente usa muito pra isso. Valeu, meu querido. 15 meses aí, tamo junto. Então, essa expressão é muito usada pra isso, sabe? Então essa questão do teto, do chão. Me parece que o teto da carta é muito alto. Então, tipo, as coisas incríveis que eu consigo fazer são muito boas. A minha dúvida é realmente como é que fica esse chão. Se ela é muito lenta pro chão, se não tem muito o que fazer e tal. Mas é uma carta interessante, eu acho legal de ficar de olho nela. Starving Revenant, quando entra em campo, você dá Surveil 2. Então, para cada carta que você deixou no topo do deck, você compra e perde 3 de vida. Então, joguei os 2 pro fundo, 0 draw. Fiquei com as duas, 6 de vida. Topo fundo, 3 de vida. E aí tem Descende 8, né? Toda vez que você comprar uma carta, você tem 8 ou mais permanentes no seu cemitério. Quando a gente perde 1 de vida, você ganha de vida. A famosa Sheoldred que nós temos em casa. Tem algumas listas de mid-range, BG principalmente, que já chegaram a jogar com um demônio tentando completar slot de Sheoldred, então quinto, sexto. Essa carta é mais interessante quando a gente pensa em card vantage e pode entrar na briga. É assim, pô, tem drop 4 pra caramba no formato, tem coisa pra caramba no formato que tá brigando ali no mesmo slot, mas aí. Entramos, compramos carta, é bom, survey é interessante e tal, então assim, eu não acho uma carta ruim, mas pra mim é uma carta que vai ficar esperando espaço quando a Sheoldred 10 joga, senão aquele abraço.
Próxima carta. Escudo por Nexus. 8 manas. Custa X a menos para conjurar, onde X é o maior poder das criaturas que você controla. Lembrando que a gente tem um dinossauro 3 mana 6/6 nesse formato. Toda vez como mais criaturas que não sejam ficha que você controla morre, você faz um dinossauro verde fungo criatura ficha com poder e base igual ao total poder das criaturas. E ali você fica dobrando o poder das coisas. É legalzinho. Então morre bicho, faz bicho, morre bicho, faz bicho. É bacaninha, né? É óbvio que tem a comparação com o Grande Círculo. O Grande Círculo pra mim é infinitamente melhor. Mas assim, muito. Mas no T2 a gente não trabalha com a melhor opção. A gente trabalha com a opção que a gente tem. Às vezes é a melhor opção. Mas nesse caso seria trabalhar com o que a gente tem. E aí o Diego já cita ali um ponto muito importante. Isso triga quando morre. Você faz isso, toma Sunfall, aquele abraço. Então é o que pode fazer essa carta. Não jogar. Menino Sunfall aí. Frustrando muitos planos e a gente tá só no comecinho da edição. Warden of the Inner Sky, né? Tão longo, conforme, né? Ele tem 3 ou mais marcadores, ele tem voar e vigilância, então a gente pode ter um anjão ali, 4, 5 voar. E você vira 3 artefatos ou criaturas viradas que você controla, coloca o marcador mais um nele e Scry 1 ativa como feitiço. Ativar como feitiço é chato e tal, etc. Mas assim, tem um bichinho azul na edição, vou achar até aqui, que é comum, que entra e faz um mapa. Então assim, você faz esse bicho, esse carinha aqui, ó, faz isso, inclusive já fica o destaque, adorei essa carta. Porque uma mana 1/1, voar, quando entra e faz um artefato, só pode ser bom. Então, tipo, eu faço isso, depois faço outro pradinho, já tô virando, colocando marcador e correndo o jogo. Então, é uma carta um pouco diferente de trabalhar, apesar de ser um soldado. Fica, pô, mas se tu joga no Soldiers, isso é muito bom? Então, o Soldiers hoje em dia, ele joga o que seria um deck mais tempo. Ele quer passar aberto, ele não enche tanto a mesa, ele vai fazendo ondas de ataque e tal. Tentando aproveitar a evasão, né, com voar, etc. Né? Tem a jogada do Harbin, que é quase um combo. Essa carta pra mim é muito mais White Wing. Inclusive, eu joguei com uma versão do Soldiers que é mais Lord e tal, etc. Esse cara já é mais pra essa versão. Então, vamos fazer mesa, vamos fazer ataques grandes e tal. Ali ele pode ser interessante. A mesa travou, virou e vamos que vamos desenvolvendo, né? O deck de soldados ganha um drop 1 muito interessante pro deck, sem precisar ser humano, né? Sendo necessariamente um soldado. Então eu gosto. Mas é mais um capítulo, né, de vamos fazer o deck especificamente para isso. Pô, Rudá, colocaria a Sirena aqui para isso? Talvez não. Mas é uma carta. É uma carta interessante. Pro Pioneer, eu acho que o deck é mais beatdown do que o que esse cara pede. Ainda que, assim, esse cara é uma carta que consegue jogar um Traben muito bem. No Pioneer tem outras coisas, né? Tem o Vampiro também, que inclusive tá no T2 também. Que são interessantes então, para jogar com. Kitezil Larcenis. Essa carta é muito interessante. Que é um 3 mana 2/3, War de 1. Quando ele entra em campo, para cada jogador, então para você também, você escolhe até uma artefato ou criatura que ele controla. Enquanto você controlar o Kitezil Larcenis, enquanto ele ficar em jogo, né, controlar, tem diferença. A permanente escolhida se torna um tesouro com vira, sacrifica esse artefato, adiciona uma de qualquer cor e perde todas as habilidades. Então você transforma num tesouro um bicho importante do seu oponente, às vezes fica até mais fácil de matar. E você ainda pode ganhar um tesouro se você tiver alguma coisa de bobeira que dá pra transformar um token de sangue que você quer um tesouro e tal. Eu gostei dessa carta, ela é curiosa. É um humano pirata, né? Então sendo humano, obviamente tem N sinergias importantes. E esse cara é bem legal. Nesse sentido, assim, as sinergias dele são muito boas. Pô, jogar, sei lá, o W-Manos, jogar com isso como carta pra desligar alguma coisa, é bem legal. Então, pô, vamos jogar então com isso, o outro soldado, o bichinho azul ali que faz token, mais alguns bichos com utilidade, tudo isso fica interessante. Hulking Raptor. A gente tem um deck, né, de dinossauros construindo, né? Já vou falar mais dessas cartas. Mas então aqui, 4 mana, 5/3, Ward 2. Até aqui, ok. E no início da sua main phase pré-combate, então você faz ele só no próximo turno. A gente vai ganhar 2 manas. Ward 2 faz, às vezes, o oponente atrasar muito o jogo.
Então pode ser que esse cara consiga jogar. Como eu disse, existe um RG Dinossauros aí pra tentar alguma coisa. E esse cara consegue brincar ali. Ele não vou negar, ele é interessante pra esse tipo de estratégia, obviamente. Vamos ver quem que a gente consegue destacar daqui. A gente tem esse Merfolkzinho, uma mano /1. Só sobre o vampirão aqui, é desanimador. No Pioneer eu prefiro o outro, que dá draw. O T2 eu sou meio desanimado com ele, tá ligado? Tem que ter muito vampiro bom e eu acho que não tem. Mas esse Merfolkzinho... Opa, pegou o negócio aqui. Quando ele entra em campo, explora, então tem como se fazer tipo uma mana 2/2. Not bad, not bad. Eu não sou tão animado com o Merfolks pro T2, eu acho que vai ser um pouco abaixo. Mas no Pioneer a gente tem alguns Merfolks bons. Então talvez no Pioneer dê pra fazer alguma coisa, né? Dá pra jogar de UG Merfolk, jogar com Company e tal. Então tem coisas interessantes. Tem cartas de Magic acontecendo. Vamos pegar dessa fileira em que a gente pode comentar. Então, Kudzu Flanker, 3 manas, 3/1. Quando ele entra em campo, você escolhe um, né? Ele tem flash. Coloca o marcador +1/+1 para cada criatura que deixou o campo de batalha sob seu controle esse turno. Você ganha 2 de vida e dá Scry 2, exila o cemitério de um jogador. Eu gosto muito dessa carta. É um out para você jogar de White Winnie contra Sunfall. Então faltava isso, às vezes, tipo, o que você faz contra Sunfall? Pô, você faz um anúncio de casamento aqui, você faz outro negócio ali, talha, né? Tenta fazer umas paradas pra nomear, atrasar ele e vamos que vamos. Esse cara, não, ele já te dá um out. Você passa aberto, o cara dá um Sunfall, você volta fazendo um bicho grande, às vezes é o suficiente pra bater no seu oponente. Pô, ganhar vida também é interessante e tal. Eu gosto muito dessa carta pro White Winnie. O White Winnie, tem que lembrar, foi um dos melhores decks do Mundial. E... falta, né, uma resposta pra Sunfall boa, uma resposta pra Adeus boa. Então, cartinha interessante, assim, chatinho de jogar contra. Mas eu gostei muito, muito dele, nosso gato guerreiro, Kudzu Flanker. Stalactite Stalker, uma mana 1/1 Menace. Release da Sand Step, se você deu Descend esse turno, então se uma permanente, um card permanente, foi pro cemitério, você coloca o marcador nele, paga 3, sacrifica, dá menos X, onde X é o poder. Essa carta é boa, essa carta é realmente boa. Pro T2, né, obviamente, ele é bom, assim, tipo, não é muito difícil deixar ele 3/3, 4/4, 5/5, etc. Obviamente, pra galera que gosta de jogar de Sacrifice no Pioneer também vai falar, pô, é um bicho que fica crescendo conforme eu vou fazendo o meu jogo. O T2 tem um deck de Sacrifice, não é um deck Tier 1, mas é uma carta legal pra colocar nesse deck, né, de novo você fica com um bicho grande muito rápido, e o sacrifício dele você não precisa virar, então você pode fazer no seu combate ali, o oponente vai matar, 2/1, e você sacrifica e leva uma outra criatura. Então é um bicho legal, eu gostei bastante dele. De novo, ele aponta muito mais para decks que são Tier 2, Tier 3 hoje em dia, mas é uma opção. Direflail, uma mana dá +2/+0, equipara 1. Então, né, um novo Lasca-Ossos, que pode ser interessante pro RG, né, que é o deck dos jovens hoje. O RG agro. E pode ser interessante, é claro, pro Mono Red. E a gente ainda consegue transformar essa carta, que vai dar mais 3/0. E toda vez que ele ataca, você pode sacrificar um artefato que não seja ele. E quando você fizer isso, criatura causa... essa criatura causa dano igual ao poder numa outra criatura. Então você ganha algum mid-game, algum late-game. Eu acho que eu gosto mais dessa carta nesse Gru agro, que é cheio dos pumps, do que no Mono Red, assim. Porque o Gru agro tem criaturas muito boas atacando quando elas têm um bônus. Então não é só... uma Mulan, um Godric da vida, assim. Você consegue dar atropelar nas criaturas, então você faz esse poder ficar muito maior. É bem interessante. É realmente bem interessante a carta. Tem mais coisas que se sacrificar, é legal, né? Então você tem poderes maiores também. Então eu acho que ele é mais interessante pro Gru agro, então pra quem acompanha os últimos challenges sabe da lista que eu tô falando, do que necessariamente pro Mono Red. Vou dar uma olhadinha ali. Talvez jogando o Gruzão seja a boa. E Sentinel of the Nameless City, 3 manas, 3/4, vigilância. Quando entra em campo ou ataca, você faz um token de mapa, né? Que são esses tokens?
e explora. É uma carta que se ficar assim um tempinho é complicada. E lembrando que é um Merfolk que não se importa com outros Merfolks, então ele pode jogar... Ah, quero jogar com isso no BG. Bora. Ah, quero jogar com isso no... sei lá, num Jun de coisas legais. Bora. Você não precisa necessariamente jogar num deck de Tritão. Às vezes é importante falar isso. Porque a galera olha e fala, pô, isso é bom, mas não tem Tritão forte e tal. Não, cara. Dá pra gente jogar fora. Porque é muito mais uma carta de mid-range do que uma carta, né, de um tipo de criatura e tal. Então ele é mais gerar valor toda hora do que uma carta de, ah, pô, se eu juntar isso com outra carta, coisas acontecem. Certo? De novo, ah, vamos procurar uma casa, vamos tentar colocar o BG, que nem eu falei, pode ser uma casa, apesar de que hoje em dia tem Trispecer, tem o Dom Raton, podia estar usando a 4-3, né, que faz Clue também, para ganhar de Wanderer. Cara, tentaria entrar ali no slot para brigar com essa coisa de coadjuvante. Sim, 3-4 dá segurança, eu não vou negar. Isso é muito bom. É 3-4 vigilância. Então, talvez realmente seja muito interessante para o BG. É um pouco lenta? Eu acho ok. Pro T2 eu acho ok. Que nem eu falei, tem cartas parecidas jogando. Tudo bem que tem muita questão de cartas são rate de cemitério e tal. Mas a gente tentar brigar no valor. É uma carta boa, assim, na teoria, aspas, fazendo elefantes. Coelhinhos voadores. Ela se repõe no mapa, então acaba sendo um 2/1. Não é necessariamente por causa de como funciona explorar. Mas... quando ela se repõe um pouco mais, fica um pouco mais animador. Então ela entra, tem o trigger, pra você tomar remoção, ok. 3/4, sai de algumas remoções do formato. E aí na primeira conectada que der, no primeiro combate, coisas deram certo. Bom, Get Lost, 12 manas instante, destrói uma criatura alvo, encantamento ou Planeswalker, o controlador faz 2 mapas. Então, destruir encantamento é muito bom. Acho que a grande chamada pra essa carta é tipo, ter uma coisa que destrói Planeswalker, encantamento e criatura. Mas assim, tipo, Destroy Evil já é uma boa carta no Standard. E essa carta, tipo, destruir o Planeswalker, a gente vai ter que ver o quanto que vale a pena esse destruir Planeswalkers. Porque não é tão assim... não tem tanto Planeswalker no formato assim. Então, por muitas vezes, você simplesmente tá fazendo Destroy Evil que dá 2 mapas pro seu oponente. Se isso estiver acontecendo, muitas vezes, é simplesmente joga com Destroy Evil. Então... sabe, não... pra mim esse que é o grande desafio. Quantos Planeswalkers eu quero matar com isso? Nenhum. Você joga com Destroy Evil. Ah, vou dar mais a carta, me dá mais opções. Você vai usar todas as opções? Não. Então beleza. É tipo, você me dá uma Ferrari. Eu não sei dirigir. Eu não sei aproveitar a vantagem da Ferrari. Então se você me der um Fusca, pra mim vai dar na mesma. E reza a lenda que eu vou sofrer até mais. Mas assim, se você não for aproveitar todas as opções, Get Lost é ruim. E de cabeça eu lembro de basicamente o BG usar Planeswalker. O resto da galera não é um grande fã de Planeswalker. Agora, destruir encantamento é bom, destruir criatura é bom. Então, Destroy Evil é bom, não à toa uma staple do formato. Mas essa carta, assim, ela é boa, é claro que ela é boa. Mas ela é boa quando tudo dela é relevante. Não quando, se paz, né? Se os astros se alinharem, eu vou aproveitar bem a carta. Senão, só usa Destroy Evil. Tishana's Tidebinder, 3 manas, 3/2, flash. Quando entra em campo, anule até uma habilidade ativada ou desencadeada. Se um artefato, criatura ou Planeswalker, a habilidade de um deles foi anulada desse jeito, aquela permanente perde todas as habilidades enquanto o nosso coleguinha fica em campo. Então assim, cartinha pra sacanear Planeswalker, boa. Cartinha pra sacanear no Modern, os elementais, boa. Sabe, assim, é uma carta bem trickzinha, assim. É o tipo de carta que, se a pessoa jogar bem, vai fazer muita coisa com essa carta. Então, pô, desligar um Planeswalker numa dessa é muito bom. Né, sendo que a parte ruim é, tipo, eu desligo, mas só enquanto esse bicho ficar na mesa. Não é necessariamente tão impossível de proteger criatura assim, vários formatos. Principalmente se eu tô falando, pô, eu vou jogar de tritões, então eu tento dar alguma coisa mais. Pô, eu poder me proteger de uma fúria com isso é bem relevante. Claro que não quer dizer que vai resolver tudo, agora tritões vai ser tier god, blá 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 blá. Mas é uma carta muito boa.
é realmente uma carta muito boa. Pro Pioneer, pode tentar puxar um pouco mais junto com outros tritões que chegaram, obviamente. Tentar puxar o deck pra algum, né? Pra algum lugar com iluminação no formato. Porque por enquanto ele tá embaixo de uma mesa, escondidinho, assim. Então, mas é bom. Ó, pega a Traxa também. É interessante. Pô, faço isso, acerta a Traxa, depois mata a Traxa. Tranquilo até. Não foi o pior dos universos, não. Mas eu gosto bastante dessa carta, assim. Ela consegue jogar fora de um deck de Tritão numa boa. Consegue jogar pra outras estratégias. Então, eu tô jogando de Soldiers e eu quero alguma coisa pra desligar a trigger. Bora. Vamos com essa carta. Tô jogando de... sei lá, o R Spells e eu quero... Bora. Vamos lá. Terror Tide, 4 manas, feitiço, dá menos X, menos X, onde X é igual ao número de permanentes no seu cemitério. Não é tão difícil deixar isso trigado. Tem cartas que tem proposta, né, de self-mill e tal, então não é difícil isso dar menos 3, menos 4. No geral, nos decks que tem hoje, nenhum deles força muito esses triggers, então por muitas vezes Path of Peril vai ser muito parecido no que vai destruir, e é por 3 manas, mas a gente pode tentar abusar da carta, a gente pode tentar fazer essa carta trigar mais, e aí dá um menos 5, um menos 6, que daí você já tá pegando meio que boa parte do que tem no Standard, principalmente quando a gente fala de entrar no turno 4. Então é interessante, sim. Breaches, Eager Pillager, 3 manas, 3/3, First Strike. Toda vez que um pirata que você controla ataca, ele é um pirata. Você escolhe uma que ainda não foi escolhida esse turno. Você cria um tesouro. Uma criatura não pode bloquear esse turno. E exila o card do topo, você pode jogar. Então, né, de novo, aqueles... clássica carta vermelha pra gerar um valorzinho, fazer um combate legal. É interessante. Eu gosto muito desses bichos com iniciativa, tá, as coisas no vermelho, porque o vermelho é onde vão estar as tricks, né? Principalmente quando a gente pensa em pequenos burns, pra tornar isso difícil. Como ele triga com um pirata, ele não é tipo, vou fazer isso, eu vou ter que desvirar com o cara e blá 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 blá. Não. Se tiver mais piratas jogando, eu posso fazer ele trigar e... é legal. Não é incrível, mas é legalzinho. Deeproot Pilgrimage. 2 manas encantamento, toda vez com mais token, cartas de Tritão que não sejam tokens torna-se virado, você faz um token de Tritão com Hexproof. Onde Tritão for interessante, esse cara é legal. E ainda existe um muito maluco em que eu jogo com isso, porque, sei lá, eu consigo ter... no AG, sim. Mas assim, no mundo onde o meu deck não é Tritões, mas tem alguns Tritões com utilidade bons, então eu consigo jogar com essa carta. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo. E, de novo, é virar. Eu posso tripular um veículo, eu posso virar para pagar um custo de alguma coisa. Tudo isso entra para trigar esse cara, né? No Pioneer, a gente tem a lendária, né? O G lá do Tritão, que vira os Tritões. Virou token e vamos que vamos. E 2 maninhas baratinho. Dá para mandar um efeito Bitter Blossom com esse cara com tranquilidade. Sabe? Encaixa muito bem. Uma carta que é bem cara de T2, né? Que é Tarren's Journal. Que é vira, sacrifica outro artefato criatura, você compra uma carta, faz isso como feitiço, que torna a carta um pouco pior. Paga 2, descarta sua mão, transforma. E se você fizer uma criatura... tá, você vira, faz uma preta, vira. Você pode fazer um bicho do cemitério e ele vem com o marcador, né? De que ele, se ele fosse pro cemitério, ele exila. É interessante. Tem muita cara de T2. Nossa estante ali tinha cara de mais formatos, mas tem muita cara de T2. A galera tá muito animada no Griselfang, né? E depois você sacrifica alguma coisa do Griselfang também e tal. Pode ser. Ajuda a grindar um pouco o seu oponente. Então, sim. Não é um absurdo pensar isso aqui no Griselfang. Ainda que o Griselfang hoje em dia seja um deck que consiga grindar bem os oponentes. Se desenvolveu muito bem nesse sentido. Kellan Daily Traveler. Então a gente tem o feitiço, né? Uma mana que você faz um mapa de token, onde X é, né, X mais um número de oponentes que você controla. Desculpa, que controla um artefato. Normalmente no construído normal, obviamente, você vai fazer uma mana, vai fazer um mapa. Que tá tudo bem, porque é o bicho 2 mana, 2/3, que é o Kellan. É interessante, né? Então a gente tem uma criatura
De 2 mana 2/3, Humano Fada Scout. Toda vez que ele ataca, revela o card do topo do seu deck. Se é um card de criatura com valor 3 ou menos, coloca na mão. Se não, coloca no cemitério. Not bad. Realmente not bad. Eu realmente gostei dessa carta. Tem um combatinho razoável ali nela. Então eu gostei bastante do Killer. Se a gente for pensar pra deck, a princípio, eu tentaria jogar com ele no White Winnie. Tá? Então, toda vez que ele atacar, eu posso basicamente comprar uma carta. Parece muito bom. Pô, Roda, mas aí não dá pra aproveitar o efeito do Journey. Eu jogaria com ele sem o efeito do Journey. Já tá tudo bem. E tentar fazer um GW. Dá? Dá. A gente tem que ver por que a gente tá fazendo esse splash. Vamos tentar aproveitar que tem ele, tem outras coisas. Mas a princípio eu gosto muito no White Winnie. Preacher of the Schemes. 3 manas 2/4. Death Touch, um Vampiro Clérigo. Toda vez que ele ataca, o jogador que tiver mais vida ou empatado ganha um token de vampiro 1/1 com lifelink. Então, de novo, entra naquela ideia que eu falei, não é do arcanjo mais cedo, sobre a questão de, vamos tentar ganhar vida e aí ter sinergias em cima. E quando ele ataca, se você tem mais vida ou tá empatado, você compra uma carta e perde vida. Mas ganhando bastante vida é muito, muito fácil fazer isso ligar. E é um payoff interessante, tem que ver o que a gente tem de opção. Como eu falei, vai ter o arcanjo, pode ter isso, a gente tem vendo o que a gente tem de opção pra isso. Se eu ganhar vida, como é que eu desenvolvo? Porque ganhar vida por ganhar vida, raramente isso ganha jogos pra você, né? Você evita de perder. Mas você não tá fazendo nada, isso não muda muita coisa. Agora, ganho mais vida, mas vou ficar gerando um token de anjo, né, com arcanjo, aqui um token de vampiro, vou comprar carta, aí a gente tá falando de Magic the Gathering. Já é um pouco mais interessante. Eu vou ler essa carta como pior que Glissa, concordo, mas sobreviveu a Virtue Preta. Pode ser, mas a Virtue Preta não é tão pop assim, então talvez consiga ajudar. Genialidade Poética, 3 manas no encantamento. Toda vez que um ou mais dinossauros que você controla ataca, você faz um número igual de tokens de tesouro, então você rampa quando ataca. Toda vez que você conjura uma mágica de artefato, você faz um dinossauro 3/1. Eu gosto muito mais de fazer isso com artefatos e ter triggers que eu posso fazer isso e ver o que a gente tem de artefato relevante aqui pro T2 e ir fazendo isso, e aí fazer dinossauro, e aí trigar a primeira habilidade, do que necessariamente jogar de dinossauros com isso, porque daí às vezes eu teria que enfiar uns dinossauros nada a ver para o negócio funcionar. Que acho que é mais fácil eu colocar artefatos, e aí eu já garanto que os artefatos que eu faço dinossauro, e aí trigo a primeira habilidade, do que o contrário. Então a carta é legal, eu não acho um absurdo e tal. E, sei lá, parece legalzinho pra quem for jogar Commander. Vamos ver o que eu quero falar desse cara. Inclusive, no meu artigo da liga que eu falei, né, que tem o barco, eu falo do Malcolm, né? É 2 manas 2/1. Quando ele causa dano de combate a um jogador, você pode comprar e descartar. Você coloca o marcador, aí você compra e descarta. E cara, tá meio ruim de ver aqui. Ajuda o cego. Então você tem 4 ou mais marcador nele. Você pode conjurar uma carta que você descartou sem pagar o custo de mana. É legalzinho, né? Eu levantei a bola dele jogando Mono Blue Tempo, né? Que ganha muita coisa e tal. Mas é uma carta legal. O pessoal fala, joga no Fênix. Eu não gosto muito dele como enabler, porque é uma carta que torna coisas possíveis, porque é muito fácil de resolver. Mas eu gosto dele de ser uma carta justamente chata, que incomoda, que o oponente tem que ficar incomodado. E aí, nesse meio tempo, matou ali, melhor matando ali do que, né, acertar algo bom de verdade. Então é uma cartinha mais chatinha que qualquer outra coisa. Esse equipamento, né, que o brother falou ali, né, que é uma mana, dá +2/+1, equipar é 3 ou descartar uma carta. Cara, como enabler de coisa, eu quero encher meu cemitério. Eu quero, tem um negócio que se eu descartar é bom, porque eu volto pra mesa, eu faço sei lá o que, é bom. É muito bom esse tipo de efeito. É realmente muito bom. Gosto bastante desse. Vamos lá. 3 mana 6/6 pro Gnashus Hammer Skull. Quando ele ataca, enquanto você não controla outro dinossauro. Toda vez que ele ataca,
Se você não, né, enquanto você não controlar outro dinossauro, você coloca um marcador de stun nele, né? Ele não vai desvirar na volta. Então, é muito fácil ter outro dinossauro, é muito fácil. E isso torna essa carta muito interessante. Tipo, tem o Dork aqui também de dinossauro, né? Uma mana 1/1 que faz mágica de dinossauro só. Então eu consigo fazer esse bicho na 2. Pensando assim, só para dinossauros, né? Tem essa carta que é uma mana, dá 2 de dano. Ou o X de dano, né? Que é o maior poder de dinossauros. Então assim, vai construindo alguma coisa. Ah, vai ser bom? Não sei. Vamos ter que sentar e ver com calma as opções. Mas esse bicho é muito bom. O 3 mana 6/6, tá ligado? Vai pressionando assim. Ele é muito, muito bom. Claro que ele não tem uma evasão, né? Dá pra ficar tomando champ block. Mas é um bicho muito bom. Chato, chato, chato. Vai pressionar muito. Então ele é realmente muito bom. O Gnastus Summer School. Talvez Dinossauros jogue ali. Talvez seja só um Tier 2. Mas a opção existe. Dusk Rose Helicarry. Uma mana, um artefato. Conforme ele entra, né? Conforme você tem que conjurar, você sacrifica uma criatura ou um artefato. 1 milhão de maneiras de abusar disso. O Ward 2, quando entra, exila um artefato ou criatura. Lembra, não tem restrição nenhuma. Tá? Pega do drop 1 ao drop 200. Então, assim, é muito boa. É uma remoção realmente muito boa. Você só tem que pegar nessa questão de sacrificar artefato, criatura. E se isso vai ser, né, um empecilho. Porque existe uma chance disso não te incomodar em absolutamente nada. Até ajudar em alguns casos. Então, assim, uma cartinha que é uma baita remoção. E que precisa de muito pouco pra ela funcionar bem. Pô, e fica com o Ward 2, é chatão o Ward 2 e tal, etc. Então é uma boa carta. É realmente uma boa carta, assim. Você conseguir abusar desse efeito. Não só, tipo, não sofrer, que seria o caso, vou jogar com a Adeline, eu tenho umas fichas, eu consigo fazer isso. Mas se tiver algum trigger de morte, qualquer coisa do tipo, já ajuda bastante. Será que Item Alive não é só melhor que isso? Pode ser, mas dá pra gente jogar com os dois. E isso pode ajudar muito. Realmente pode ajudar muito. Então, são opções, opções e opções. Como eu falei, dá pra gente jogar, tipo, não vou sofrer tanto porque eu faço muitas fichas. Daí entra no que o Convoke o Bradinho falou. Ou eu tenho como aproveitar esse sacrifício. Quando eu sacrifico isso aqui, eu compro uma carta. Então, eu tenho uma maneira de sacrificar coisas. Zoya Justice só... Zoya Justice instante. O dono de um artefato criatura-alvo com valor 1 ou maior embaralha ali e depois da Discover X. Né? Discover, que é uma das mecânicas da edição. E é basicamente um cascade que você pode revelar a carta e colocar na mão. Inclusive, né, já tem isso aqui. Eu acho que é uma das melhores cartas com Discover que tem. E vai acabar testando por causa disso. Porque Discover Cascade é muito bom. Então, fazer 2 corpos por 4 manas é muito bom. E aqui no caso a gente dá uma instante, a gente pode tanto tipo acertar na cabeça do bicho do oponente, quanto no nosso. Então, algumas vezes assim, eu consigo ver você usando muito, tal carta dá pra fazer esse cascade numa boa, tal carta não dá. Mas vai variar muito de como são os efeitos da mesa, do que você tá jogando, do que você tá jogando contra, pra você ver, vou querer soltar aqui porque eu posso tentar achar alguma coisa. Né, numa carta minha, eu posso tentar jogar na do oponente porque eu sei que não tem nada interessante pra achar. Então, tudo isso é muito interessante. Eu acho que essa habilidade é muito forte. Tanto que pra mim eles seguraram muito a mão. Acho que esse bicho vermelho foi o que mais soltou, assim. Bicho aqui. É o que mais soltou dos efeitos, né? Porque tenta ser próximo ao Bloodbraid, né? Que é uma carta que jogou muito tempo no Modern, inclusive chegou a ser banido. Glimpse Decor. 2 manas, procura no seu deck por um card de floresta básico. Coloca em campo virado sobre... né, virado sobre seu controle, depois embaralha e retorna uma cave do seu cemitério pro campo. Lembrando que as caves tem como sacrificar, pra fazer efeitos e tal, mas assim, é 2 manas ramp.
2 manas ramp é muita coisa, gente. É muita coisa. Faz muito tempo que a gente não tinha isso no Standard. É um Farseek pior, obviamente. Mas... porque o Farseek pega choque e tal. Mas assim, é muito bom. É sério. As pessoas precisam pensar nisso. O quão boa essa carta consegue ser. O quanto que você consegue ficar na frente do seu oponente. Simplesmente rampando no turno 2. Então você dá esse pulo do 2 pra 4 e tal. Então no turno 3 você tá com 4 manas. Preparadinho pra acelerar mais ainda. Então é uma boa carta. Eu realmente gostei muito, muito dessa carta. Muito mesmo. Helping Hand, uma mana. Retorna um card de criatura 3 ou menos no seu cemitério pro campo virado. O virado é complicado, porque cartas que nem rata ficam muito piores, você tem que tripular contra as coisas. Mas é uma mana reanimando coisas de custo barato, então normalmente anima. Normalmente dá uma boa animada jogar com esse tipo de carta, então eu acho importante deixar esse destaque. Lembra que a gente falou quando saiu, tipo, jogando Bully e tal. Ele falou, não, no White Wing é mais interessante, que você aproveita mais esse efeito. E aí quando a gente foi jogar contra a Pioneer, o White Wing do Pioneer, aí a gente tem até opções melhores, assim, dá pra botar mais coisas legais. É uma carta, é um card match. Bom, falando de uma carta que teve um burburinho interessante, é uma carta que eu quero ver bastante como é que as regras dela funcionam para cartas como Amuleto do Vigor e tal. Mas é 3 manas, terrenos que você controla entram em campo virados. E quando entra em campo você compra uma carta, então você pode colocar um terreno da sua mão em campo. Se for uma cave você ganha 4 de vida. É interessante, tá ligado? Eu não vou negar que é interessante. E aí tudo vai entrar desvirado e, os triomas ficam insanos, tá ligado? É uma carta, é uma carta. Não dá pra falar assim, dane-se. Eu não me importo com essa carta. Mas eu ainda não sei se ela é melhor, por exemplo, do que o dinossauro no ramp. Bem que agora o ramp pode jogar com mais floresta, jogar sem dinossauro e jogar rampando por 2 manas e não por 3. Tudo bem que o dinossauro pega qualquer cor, né? Mas assim, possibilidades, sabe? Você começa a ter mais opções pra ver o que você quer fazer no formato. Eu acho isso muito legal. Quando a gente pode fazer isso, eu gosto muito. Assim, você começa a ter mais opções de deck build, dá até às vezes pra sair do ramp tradicional, jogar de uma outra maneira. E essa carta pode ir nisso. Então, eu posso jogar puxando mais no verde, e aí eu rampo com um rampzinho ali de 2 manas, aí eu tenho isso. Sabe, jogar com um core diferente de criaturas. Eu gosto muito do ramp atual, acho um deck extremamente forte. Mas a gente ganha umas opções. Não dá pra negar que tem isso. Enterprise Skywalk. Então, 2 manas 2/2. No início da sua endstep, se você descer nesse turno, você cria um token de tesouro. Rapaz, isso daqui, um Fat Land, é uma putaria do caramba, assim. Então, tipo, é muito fácil ficar trigando. Tudo bem, é um bicho que morre muito fácil também. E só triga, tipo, na endstep e tal. Mas, assim, dá pra fazer uns negócios com esse bicho, viu? Dá pra fazer uns negócios. Inclusive, se eu fosse um praticante do jogo Commander, eu provavelmente pegaria uns desses pra todos os meus Commanders com vermelho, porque é ridículo de fácil de trigar isso aqui. É muito bizarro. É mais esse ponto, assim, é um bicho muito fácil de trigar em jogo longo, com certeza dá pra fazer muita coisa. Charter Course, né, um reprint, é uma carta muito boa. No meu artigo na Liga, que eu falo do barco, lá tal, 3-4, eu meio que faço um esquema de uma lista monoblue. Ali eu forço um pouco mais a figura do barco na lista, mas assim, jogar de monoblue com isso parece muito insano. Muito insano, assim, tá ligado? Tipo, a carta faz exatamente o que você quer, você consegue encher o cemitério com mágica, você filtra a mão por 2 manas. É muito bom. E se você tem Gênesis, faz por 1 mana, assim, é muito surreal. Então tudo bem, eu não acho que o Mono Blue vai virar um deck tier God. Pra mim tem N coisas que tornam a vida dele muito difícil, seja ambientes agressivos, remoções muito boas, Liliana, etc, etc. Mas é uma carta muito boa. É realmente um reprint, assim, muito bom.
Vampirinho aqui, 2 manas, 1/1, voar lifelink. Quando entra em campo, né, você olha a mão do oponente e tira um card que não seja de terreno, que vai ficar exilado nesse cara, né, enquanto ele estiver em campo. A diferença para outros desses é que ele tem lifelink. Então, um pouquinho melhor. Essas cartas às vezes jogam e tal. Que nem eu falei, vamos tentar jogar de BR Agro. Ele é uma carta muito interessante para um BR Agro, né? Essas maneiras de você interagir tirando Sunfall. É uma boa maneira, assim, mas incomodando o jogo do seu oponente. Assim, é bem interessante ele, gostei. Tectonic Hazard, né? O End the Festivities, basicamente, que dá 1 de dano em cada oponente, em cada criatura que controla. Então, End the Festivities agora ganhou amiguinhos. Então você que, pô, End the Festivities estava carão, não queria comprar End the Festivities, não. Pode pegar um desse. Dá um Tectonic Hazard aí, que é uma carta muito, muito boa. Essa é uma carta que entra de novo nessa questão de cartas que eu quero tentar fazer funcionar, porque parecem muito boas quando funcionam, né? Então, se uma criatura que você controla fosse explorar, ao invés disso, dá Scry 1, então explora. Então, temos efeitos exploras mais interessantes, lembrando que se a gente tem cartas que fazem mapas, a gente já dá uma brincada disso. Quando ele entra em campo, uma criatura que você controla explora. Então, temos um cara autossuficiente. E quando um terreno entra e é o 7º terreno, a gente vai transformar esse cara. E quando transforma, você tem uma busca por ascanto para a criatura, né? Você vai pagar, olhar as quadras do topo e poder pegar a criatura assim. O ponto é, como que eu consigo fazer explorar numa quantidade razoável? Porque se for acho que numa quantidade razoável, não precisa ser o deck todo de explorar, uma quantidade razoável, eu já vou achar isso bom. Porque, eu faço aqui de bobeira. Entra, eu faço um explore. Aí eu tenho mais um explore ali para fazer uma gracinha. Lá na frente eu flipo. Tá tudo certo. Como ele é autossuficiente, eu já tô animado em testar a carta. Já é tipo, vou jogar de RG Agro com 4 disso. Mas o resto do deck não explora. Dane-se, ele explora. E eu tenho um late game, tá ligado? Eu tenho uma carta que é 1 mana, 2 Cry 1, e depois exploro. E quando eu tiver 7 terrenos, eu flipo. Pra mim é razoável essa carta. Eu consigo me ver jogando com essa carta. Se eu explorar mais vezes, melhor ainda. A gente tem que ver quais opções que a gente quer. Mas aqui já é alguma coisa. Tá? Já é alguma coisa. Timing Blade, 2 manas. Quando entra em campo, o oponente descarta sacrifica uma criatura e tem craft com criatura 5 manas. Vamos lá. Por que tá com hype disso? Porque isso é comum. E é um édito em velocidade de feitiço. Que deck usa isso bem no Pauper? Affinity. Ele prefere isso do que um édito de Shiner? Prefere. Simples. Ele simplesmente prefere. Por quê? Porque é um artefato. Foda-se. Mas quando flipa o efeito não é muito bom, né? Que no início da manutenção, o oponente perde vida. Dane-se, é um artefato. É um artefato, ajuda o deck. Tá ótimo. Então a carta acaba sendo boa simplesmente em cima disso. Sabe, é muito isso. Mas pô, testar no meu Affinity? Vai. Você vai. Essa edição tem boas cartas pro Pauper e especialmente pro Affinity. E essa é uma dessas boas cartas. Assim, é fácil. Pega 4, testa ali no Affinity, vê como é que vai. Provavelmente você vai gostar. Mas artefatos no deck são sempre bons. Sendo que é um artefato que entra faz o efeito. Se o oponente quiser exilar, se quiser fazer qualquer outra coisa, tudo certo. E aí de bônus uma hora você pode transformar. É tipo édito de Shiner que uma hora transforma. Mas tem aqueles mundos que a gente faz o édito mais vezes e tal, tudo bem. Mas eu realmente acredito que você ganha mais por ter mais artefatos no deck do que você consegue ganhar nas situações de dar um édito extra. A carta é muito boa. Out of Air, 4 manas, anula uma mágica e custa 2 a menos se for uma criatura. Então é um Essence Scatter que custa 2 azuis, como Essence Scatter, mas que pode anular outras coisas. É legal, é bacaninha. Então, monoblusão ali da vida pode muito bem brincar com isso daqui. Outra carta para o Pauper. Goblin, Tomb Raider, uma mana 1/2, ganha mais 1/0 em ímpeto se você controla um artefato. Affinity pode jogar com isso numa boa. E tem que lembrar que os decks de Cool Dota jogam com mais artefatos, são vermelhos e gostam de ter um Goblin Guide. Muito melhor. Então assim, vou jogar com Pétala e isso, vou jogar com Grande Fornalha e isso. Tem muitas opções que dá pra jogar, tipo artefato e isso. Synthetizer e isso, o artefatinho que dá ping e isso. Então assim, é muito fácil tornar essa carta muito boa, tá ligado? É realmente uma carta
pro Pauper, assim, muito boa. Essa edição tem boas cartas pro Pauper e essa é uma delas. Exato, é o Goblin Angelina Jolie. Angelina Jolie dos Goblins está aqui. Family Reunion, 2 manas, criaturas que você controla +1 e criaturas que você controla tem Hexproof até o final do turno. Lembrando, existe no Pauper um White Winnie, que é um bom deck até. Para ele é interessante, o +1 é legal, o Hexproof global pode ser legal. Então, acho que vale um testezinho ali de bobeira, sim. É uma carta bem bacana pro White Winnie. Eu não acho que leva o White Winnie para outro patamar. A faca lá, por exemplo, do Affinity, eu acho muito mais interessante para aumento de power level. O Goblin, para mim, tipo, tem um mundo de possibilidades. Esse cara é legal. Ele basicamente é legal. Cogwork Raster, uma mana flash, entra em campo, criatura que o oponente controla, -2/-0. A gente tá falando de um gnomo, que é uma criatura artefato. A gente já tem um bicho assim no Pauper, que é uma mana da -2/-0, 1/2, tem flash. Ele joga no Fadas. Eu não acho que tá num ponto onde você quer mais cópias, tudo bem que é uma opção. E ele, de novo, pode brincar com Affinity, porque é um artefato. Um artefato trick. Tudo bem que daí você vai estar jogando muito no chão. Então, vou jogar com Frogmite, vou jogar com esse bicho azul, vou jogar com Goblin, vou jogar... como se eu fosse jogar de UW Affinity, só que Grixis. Aí eu acho que o W é melhor. Mas tá aí. Ou se você tá de fadas, já usa 4 do outro bicho, que é 5ª, 6ª cópia, 7ª, 8ª. Tem esse carinha, apesar de, que a questão de humano, não humano lá, conta mais também. Mas, tá aí. Outra carta boa, então, Fanatical Offering. 2 manas, como custo adicional, sacrifica uma criatura ou um artefato. Você compra 2 cartas, faz um mapa. Affinity. Já tem Barganha, tem Deadly Dispute, tem Tollcast. Agora tem isso também, então dá pra jogar até com 16 cartas, comprando 2. E ainda tem o mapa, né, que é um artefato. E já vai contar muito. Então, assim, muita coisa boa. Tem uma remoção também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. E também é bem interessante que saiu nessa edição. Essa edição, assim, né, demoraram pra sair. Tem esse artefato também. Quando ele entra e quando ele sai, você compra vida e perde 1 de vida. Ele é interessante. Mas tem uma outra remoção. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu tô lembrando se ela é Pauper. Não, ela é incomum. E é boa. Eu esqueci de destacar ela aqui e ela é boa. Ela é muito boa. Só dá. Porque, né, cegos. É incomum. Mas ela, de qualquer jeito, merece um destaque, né? Que você pode descartar uma carta ou pagar 3 de vida, né? No custo adicional e destruir alguma coisa irrestritamente. Sendo que a criatura Planeswalker, então... Temos um Senhor Card Magic aqui. Então, de novo, jogar de rata, por exemplo, no Pioneer com isso é muito bom. Com o nosso Hack dos Agro, que descarta coisas, é muito bom também. Então, destaques assim interessantes pra cá. Então, quando a gente fala dessa parte dos monocoloridos, a gente tem algumas opções legais, assim, pouca coisa que entra nos principais decks, mas muita coisa de, vamos forçar alguma coisa, vamos fazer umas paradas diferentes. Dando uma olhada aqui nas multicoloridas, vou ver quem que eu vou destacar. Esse carinha BW é bom, porque tem um conceito que chama saque outlet, né? Então coisas que são de graça pra você ficar sacrificando. Esse carinha é muito bom e normalmente envolve combos fazer com isso, então muito bom. Esse Merfolk Explora é legal também. Deixa eu ver quem mais. Esse Dinossauro é bom, 2 mana 2/3. Ímpeto. Você tem meio como fazer um aspas kicker nele, que daí ele faz criaturas lutarem, salvo engano. Um dinossauro causa dano, né? Muito melhor. Causa dano igual ao poder, então 2 mana 2/3, vamos batendo. Com 4 manas eu consigo ter remoção extra, muito bom. A gente tem uma carta aqui que reanima por 3 manas, pode ser interessante também. Esse cara, teve uma galera que me mandou, esse primeiro folkzinho copia também é bom. Que é, né, 3 manas, uma criatura lendária, soldado, apesar de que tá no Boros, apesar que teremos Caverna das Almas. E toda vez que você ataca com ou mais criaturas que não são gnomos, você
coloca o marcador mais um nele. Então cria X criaturas, gnomos, artefatos, que entram tapados atacando, onde X é o número de marcador dele. Então a gente coloca, bate gnomo, vai no outro, bate 2 gnomos, e vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. É legalzinho. Eu não acho, não tô com muita fé que isso consegue jogar, porque é relativamente lento, mas como conectar uma vez. Outros destaques do multicolorido. Perguntaram ali do Dreadbore novo. Não estou achando... Aqui. Tá, fala um pouquinho sobre essa carta, assim, mandar a real. Molten Collapse, né? Então destrói a criatura Planeswalker e destrói o... E se você tem o Descendants, né? Você pode escolher uma segunda opção, que pode ser também destrói uma não criatura não permanente com valor 1 ou menos. Vamos mandar a real. Dreadbore joga muito pouco. Muito pouco. Quando joga, joga muito. Isso é melhor que Dreadbore? 100% das vezes. Você vai pegar o seu Dreadbore, você vai colocar na sua caixinha e falar: foram tempos muito legais, Dreadbore, agora você não joga. É fácil trigar isso? Sim. Então, toda vez que eu for usar Dreadbore, eu uso isso? Sim. O ponto é quando eu vou usar Dreadbore. Porque o Dreadbore é muito lento, sabe? Então, pô, não consigo... É muito ruim contra a Rata, contra a Fênix é pior. A questão do Planeswalker você aproveita pouco. Então, assim, o meu problema é só, Dreadbore não está jogando. Então isso não me anima tanto. Mas é óbvio, por exemplo, o T2, isso é uma remoção boa. É claro que toda vez que eu for jogar com Dreadbore isso é muito bom. Então esse que é o ponto, assim. É muito... Rodar, mas isso cobre mais cartas. Você não quer cobrir mais cartas. Você quer ter eficiência no que você está fazendo. Se você não tem eficiência, aí é foda. Mas toda vez que for jogar com Dreadbore isso é bom. Mas, né? De novo, dito isso, Dreadbore tá jogando? Não. Então, acaba aí a nossa animação com a carta. Dos artefatos. Mapa do Tesouro é uma carta que eu vou testar muito, porque jogou muito bem no T2 dela. Muito, muito bem mesmo. Ver quem mais que nós podemos... Sorcerer Spyglass é uma carta, vamos ter as horas que ela vai ser interessante, mas não é nada impressionante. Essa cartinha é engraçada, ficar comprando carta. O Bradin que aumenta a trigger é só fofo. Time talvez, né, o famoso For The Grind Matchups. Com os controles do T2, mais ou menos. Jogar com isso de monogreen contra control, a match é muito mais sobre tipo, você ficar mantendo pressão e tal. Sunfall é uma ótima carta na match, você não tem porque colocar mais uma permanente pra Sunfall ficar bom. Então acho que normalmente você não vai querer essa carta. Só que é ok também. Eu não lembro de ter grandes, megas destaques aqui nos artefatos. Nos terrenos a gente tem. Nos terrenos a gente tem muita coisa. As caves são boas porque são boas. De novo, o pessoal do Pauper pega, tá ligado? É de graça. Pega. É de graça assim, tipo... Pega. Seu braço não vai cair. Porra, você acha que você vai jogar? Talvez a vermelha, talvez a verde. Talvez a branca, tá ligado? São decks mais de ficar gerando valor, assim, absurdo, mas... Pega. Terrenos que viram criaturas. Artigo do Sanduba estará no link, como sempre. São bons por quê? Porque viram criaturas. Se vira um bicho 1/1, você já acha bom. Então, fica lá. O artigo do Sanduba resume bem, mas... né, explica muito bem, na verdade, o conceito. Mas é basicamente assim. Tudo que eu puder fazer para que meus terrenos só não adicionem mana, eu vou fazer. E usar isso é bom. O do Rakdos eu gosto um pouco mais... No Pioneer, eu consigo ver uma janela legal. O B e o W podem entrar no Esper Mid do T2. É um deck. Acho que dos decks principais do T2 é um deck que ganha 2 terrenos novos, que pode usar em alguma quantidade. Ganha o barco, a minha grande esperança é o barco ser muito bom. Então, são decks com mais fácil, né? Vai ter como montar um Jundão. Agora, por que você vai fazer isso, já que você vai perder para Ramp do mesmo jeito? Eu não sei. Mas fica como opções. Dos terrenos raros, ou incomuns, né, no caso. Cavern of Souls, obviamente, né, Staple. De novo, é uma grande carta para o Ramp.
Pra você trazer Poseid mesmo, você não precisa necessariamente usar de main deck, apesar que eu acho que usar uma de main deck é bem seguro. Mas você pode trazer pra ganhar de control, porque daí você não tira mais a Trash. Simplesmente faz pra anjo, pra fazer a anja que faz tricks, ou fazer pra Pirexiano, e aí o seu tubarão não vai ser anulado, mas você faz isso, Atraxa, e se o oponente jogar uma remoção, tudo bem, você tá ganhando em card advantage, então vai ser uma baita carta. Tem a pergunta, né, óbvio, essa carta vai ficar mais cara, ela vai ficar mais barata? A tendência do que a gente vê historicamente falando é ela ficar mais barata com o tempo. Ela sai muito cara, porque daí ganha uma demanda nova, né, já que ela vai pro Pioneer também. Então, um público enorme vai começar a ter uma demanda por ela, aí ela sobe, fora a famosa taxa de ansiedade, né, meu Deus, vamos pegar a carta nova logo. Mas depois a tendência é cair, pessoas mais abrindo. A gente tá entrando numa temporada de RCQs Standard, eu espero mais gente abrindo mais material Standard, mais material sendo aberto, as cartas ficam mais baratas. Esse terreno tinha uma galera falando, né, dele com Saga de Urza, pode ser interessante, eu gosto. Principalmente em decks onde seja redundante, né, tem muitas Sagas de Urza, o Scales é um clássico exemplo, é bom de ver. Dando meus Saints, né, eu fiz meio que um resumão aqui com o Ixalan, mas dando meu senso, eu gostei da edição. Pela enésima vez, tem coisas que vamos testar, então, vamos fazer um hack do Zagro? Vamos tentar fazer um deck com anjo e tal? Pô, tem possibilidades, tem muita carta aqui que, mas se tiver isso vai ser interessante e tal, etc. Então a gente vai ter que testar, o que é muito bom, eu gosto muito de edição assim. Barco, a caverna tal, já são adições um pouco mais óbvias. O meu top 3 dessa edição, no geral, pra mim, Barco é a melhor carta, Caverna é a segunda melhor carta, e a terceira melhor carta, eu vou ser ousado e alegre e vou falar que é o Goblinzinho Tomb Raider. Seria a terceira melhor carta. Tô puxando muito sardinha pro Pauper, mas pra mim é a terceira melhor carta da edição, acho assim, em termos de impacto. Quem eu acho que vão ter vários impactos ali. Pra mim o Barco vai ter muito impacto no T2, a Caverna é uma carta que pode não ter tanto impacto no T2, mas vai ter impacto no Pioneer, com certeza, e o Goblin pro Pauper. Daí a gente vai ali, bate cada um do nível e vamos que vamos. Mas é isso, tipo, um resumão. Tá? Pra você que viu no YouTube, né, considere, né, seguir e tal, etc. É isso. Valeuzão por ter visto até aqui.